Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao estudo do HC, ao estudo do habeas corpus, né? Bloco passado, a gente parou no artigo 648, não é? Na chamada coação, né? Então, a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa, ou seja, falta de provas, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, e assim por diante. E aí a gente continua, não é? Com o artigo 649. E esse artigo 649 é muito bom pelo seguinte, que tanto te vai te dar uma base aqui para o HC, como te vai dar para você uma base em direito constitucional. Direito constitucional, Manuel? Ah, mas eu já sei, né? Lá o artigo 5º é no artigo 5º não, cara. É o artigo 102 e 105 da Constituição Federal. Exatamente. Eu não sabia, não. Ah, eu sei, né? Mas agora, com o teacher, você vai ficar sabendo a partir de agora. Então, vamos lá. Então, o artigo 649, ele vai trabalhar o quê? Jurisdição, não é? Ou seja, competência. Jurisdição, ele vai trabalhar competência. Então, vamos lá. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, ou seja, da sua competência, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coautora. Manuel, quer dizer isso? Vamos lá, presta atenção. Ó, pessoal, eu tenho que impetrar o HC, tá? No juízo competente. Eu tenho que impetrar o HC no juízo competente. Então, preste atenção. Uma pessoa comum, como eu, você aí, não é? Se, preste atenção como é o esquema. Se foi o delegado, a autoridade coatora, se é o delegado da autoridade coatora, ou seja, o delegado praticou uma prisão ilegal, então o juízo competente vai ser o juiz de primeiro grau ou primeira instância. Então eu vou impetrar o HC aqui, ó. Eu vou impetrar esse HC nesse juiz de primeiro grau contra a autoridade coatora, que é o delegado. Tranquilo aí? Beleza? Massa. Agora vamos fazer o seguinte. Uma pessoa comum ainda. Só que quem praticou a ilegalidade foi o juiz de primeira instância. Então o juiz, por exemplo, determinou uma prisão preventiva contra mim, contra você, contra qualquer pessoa. Então, não pode ser esse juiz a analisar o HC. Concordam comigo? Claro, né? Pô. Eu impetrei o HC contra esse juiz. Não pode ser esse juiz que vai examinar meu HC. Tem que ser uma pessoa acima desse juiz. Então, o juízo competente vai ser o Tribunal de Justiça. Vai ser o Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, o juiz que cometeu autoridade coatora foi o juiz de primeiro grau, então eu vou para o Tribunal de Justiça, que vai ser a autoridade Tribunal de Justiça, que vai julgar essa autoridade coatora. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Agora,
Preste atenção agora. Se é agora uma pessoa comum ainda, e a autoridade coatora agora vai ser os tribunais, ou seja, o juízo de segundo grau. Então, bora lá. Preste atenção. Pessoa comum. Quem praticou agora foi o TJ. TJ é juiz de segunda instância. Qual é o juízo agora? Ora, se for o TJ, velho, que praticou, pessoa comum ainda. Então, vamos dizer o seguinte, vamos pegar o seguinte, ó. Eu impetrei o HC aqui contra esse juiz. Esse Tribunal de Justiça julgou o HC e negou também. Pronto, ficou filé agora, ó. Esse juiz, eu impetrei esse HC. Então, vamos fazer esqueminha, ó. O delegado foi a autoridade coatora, eu impetrei o HC contra esse juiz, tá? Impetrei o HC contra esse delegado, esse juiz, não é? Negou o HC. Aí eu fui pro TJ. Impetrei o HC no TJ. O TJ negou meu HC. Eu vou para onde agora? Para o STJ. Entenderam aí o que eu estou querendo dizer? Sempre quem vai julgar o HC é uma autoridade acima. Então, o delegado cometeu crime de abuso de ilegalidade. Eu impetrei o HC contra esse juiz. Esse juiz manteve a prisão ilegal. Então, eu vou impetrar o HC contra esse juiz. Aonde? No TJ. O TJ manteve o HC. Eu vou para o STJ. Entenderam aí? Tranquilo. E, obviamente, o STJ poderá ir para o STF. Poderá ir. Agora, vamos para outra situação. E muito cuidado. Preste atenção. Algumas pessoas têm o que chamamos de foro privilegiado. Já ouviram falar isso, né? Foro privilegiado, que na verdade o correto seria, tecnicamente, juridicamente falando, seria foro por prerrogativa de função. Isso seria o correto, né? Foro por prerrogativa de função. É o mais correto aqui, é chamar assim, ó, foro por prerrogativa de função. Mas, popularmente, a gente chama de foro privilegiado. Então, quem tem foro privilegiado? Bora lá. Presidente da República, ministros do STF, ministros do STJ, ministros normais, membros do Congresso Nacional, governador, não é vice-governador, governador, não é? Apesar que vice tem, mas é numa esfera estadual, tá? A gente vai trabalhar na esfera federal, tranquilo? Vocês vão entender. Governador, Congresso Nacional, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, não é? Membros do TJ, TRF, ou seja, membros dos tribunais inferiores, todos esses caras aqui possuem foro privilegiado. Isso quer dizer o quê? Ou eles serão julgados pelo STF, ou eles serão julgados pelo STJ. Veja, vice-governador tem foro privilegiado? Tem, mas ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Prefeito tem foro privilegiado? Tem, mas ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Por isso que eu não coloquei vice-governador prefeito. Só vou trabalhar o que nos interessa agora é na esfera federal aqui. Beleza? Então, presta atenção aqui.
compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente, preste atenção, nas infrações penais comuns, o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, ou seja, ministro do STF, quem julga os ministros do STF? O próprio STF. E o Procurador-Geral da República, apenas nos crimes comuns agora. Agora, nos crimes comuns e de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, não é? Os membros dos tribunais superiores, quem são eles? Quem são eles? STJ, TST, TSE, STM, esses caras são membros dos tribunais superiores, tá? Então, os membros dos tribunais superiores, dos tribunais de contas da União, TCU, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, quem vai julgar esses caras aqui? O STF. Agora, presta atenção. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, os membros do Tribunal de Contas dos estados, do Distrito Federal, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante esses tribunais. Beleza aí? Entenderam aí? Pronto. Então, só para a gente relembrar aqui. Então, preste atenção. Presidente da República cometeu um crime. STF que vai julgar. Governador do estado cometeu um crime. STJ que vai julgar. Beleza? Entenderam isso aí? Pronto. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora preste atenção. E quando esses caras cometeram ilegalidade? Por exemplo, quando o presidente cometeu uma ilegalidade, um abuso de poder na liberdade de locomoção de alguém. Aonde eu vou impetrar esse habeas corpus? Aonde eu vou impetrar o habeas corpus? Quando o governador cometeu a ilegalidade, onde eu vou impetrar esse habeas corpus? Quando o comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, cometeu ilegalidade, onde é que eu vou impetrar esse HC? Então, presta bastante atenção. STF, artigo 102. Presta atenção, STF, artigo 102. Tá? Então, STF, artigo 102. Vamos lá. Artigo 102, inciso 1º. Vamos lá. Eu vou impetrar o habeas corpus quando, sendo paciente, o que é paciente? É aquele que sofreu a ilegalidade. Presta atenção. Aquele que sofreu a ilegalidade. Então, eu vou impetrar o HC, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Então, nas alíneas anteriores. Então, quais são as alíneas anteriores? B e C. Então, quando o presidente da República for
sofrer ilegalidade, eu vou impetrar o HC onde? No STF. Quando o vice-presidente sofrer a ilegalidade, for a vítima, eu vou impetrar o HC onde? No STF. Quando os membros do Congresso sofrerem ilegalidade, eu vou impetrar o HC onde? No STF. Quando o ministro do STF sofreu ilegalidade, no STF. Quando o procurador-geral da República sofreu ilegalidade, for paciente no STF. Tranquilo aí, beleza? Pegaram o bizu, agora presta atenção numa coisa. Presta atenção agora numa coisa. Presta atenção. Agora, artigo 105. STJ. Deve ser impetrado o HC quando o coator, que é o coator? Aquele que pratica a violência. Quando o coator pratica a violência. Ou paciente, ou quando o coator ou paciente, aquele que sofreu o abuso de poder, o abuso de autoridade, a ilegalidade. For qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for sujeito à sua jurisdição, ministros de Estado, comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Entenderam aí a bronca? Presta atenção. Presta bastante atenção. Quem é a linha A? Os governadores dos estados, os membros dos tribunais de conta, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais. Então, presta atenção, quando o coator for governador do estado, quando o coator for governador do estado, do Distrito Federal, o desembargador dos tribunais de justiça, os membros dos tribunais de contas, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais, do trabalho. Quando esses caras forem tanto coatores como ou pacientes, eu vou impetrar o HC onde? No STJ. Beleza? Tranquilo? Pegaram o bizuzinho. Pegaram o bizuzinho. Pronto. Então, Manuel, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Qual é a bronca? Ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Oxente, como assim? Presta atenção. O que diz a linha C? O que diz a linha C? O que diz a linha C? Que diz aqui, ó, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Quais são as alíneas anteriores? C, B, entre eles, AC, ministro do Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, o bizu é esse, presta atenção. Presta atenção. Quando esses caras forem pacientes, eu vou impetrar o HC no STF. Quando esses caras, somente esses,
ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu vou impetrar o HC no STF. Agora, quando eles forem coatores, ó, quando eles forem coatores, eu vou impetrar no STJ. Entenderam a bronca aí? Quando o ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, forem paciente, STF. Quando eles forem coatores, STJ. Essa é a pegadinha da prova. Beleza? Segue. 650. Competirá conhecer o ordenamento do habeas corpus ao STF, nos casos aqui a gente viu, não é? Aos tribunais de apelação, a gente já viu isso, que é justamente isso que a gente estava trabalhando aí, tá? 651. A concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, ou seja, não vai atrapalhar e nem vai encerrar o processo, desde que esse não seja conflito com fundamentos daquela. Se o habeas corpus for concedido em virtude da nulidade do processo, este será renovado. Artigo 53. Ordenada a soltura do paciente, em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada a coação. Então, veja. Houve o relaxamento da prisão e foi observado que houve má-fé, o abuso de poder. Então, obviamente, se tiver abuso de poder, ele vai ser condenado por abuso de autoridade, ainda vai ter que pagar as custas do processo autoridade coatora. Parágrafo 1. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor de outro, bem como pelo Ministério Público. Preste atenção numa coisa muito importante, chamada legitimidade ativa. Legitimidade ativa. O que é legitimidade ativa? São aquelas pessoas que podem impetrar, não é? Que podem impetrar o habeas corpus. Então, quem é que pode impetrar o habeas corpus? O paciente, não é? Aquele que sofreu a ação, ou o seu representante, ou um representante. Ou o paciente, aquele que sofreu a ação, ou o seu representante. Beleza? Tranquilo aí? Muito bem. Só que a legitimidade do habeas corpus é diferente das outras ações, como mandato de segurança, ação popular. Por quê? No mandato de segurança da ação popular, a legitimidade ativa não pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, na ação popular, tem que ser o cidadão. No mandato de segurança, o cara tem que ter o quê? Tem que ser maior de idade, tem que ter 18 anos. A mesma coisa acontece no habeas data, tem que ter capacidade postular, né? Capacidade processual. E a capacidade processual só ocorre aos 18 anos, salvo na ação popular, que permite aos 16 anos, porque lá fala em cidadão, mas esse cara tem que ter o título de eleitor. Tranquilo aí? Então vamos lá. Então a legitimidade aqui, a legitimidade do HC, ela é universal. Ou seja, qualquer pessoa pode impetrar o HC. E eu digo qualquer pessoa, menor de idade, doido, qualquer pessoa. Então aqui, legitimidade de extinção entre impetrante e paciente. Impetrante seria o seu representante, né? Paciente é aquele que está sofrendo ou presta a sofrer a extinção da liberdade de locomoção. Aquilo que eu já disse.
Impetrante é aquele que pede a concessão do HC. Poderão ser a mesma pessoa, quando o próprio paciente impetra o HC, não é? Legitimação ampla e restrita, e qualquer pessoa poderá o HC, inclusive incapaz de civilmente, que é o representante do cara. Então, o STF já admitiu a dispensabilidade da capacidade postulatória até mesmo na fase de execução. Isso quer dizer o quê? Além do indivíduo poder impetrar o HC, não é? Ele pode impetrar sem advogado. Ele não precisa de advogado para impetrar o HC. Não precisa de advogado para impetrar o HC. Qualquer pessoa pode impetrar e não necessita de capacidade postulatória, ou seja, não precisa de advogado. Então, ele não precisa de capacidade processual para ele exercer como impetrante ou como paciente e nem precisa de capacidade postulatória. Ele não precisa de um advogado, não é, para impetrar em nome dele, tá? Emanuel, pessoa jurídica pode impetrar? Cuidado. Veja. Qual é o objeto do HC? É a liberdade de locomoção. Pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. Ah, então pessoa jurídica não pode impetrar. Calma. Pessoa jurídica pode impetrar, mas não como paciente. Pessoa jurídica pode impetrar, mas não como paciente, uma vez que não tem a locomoção, tá? Então, e aí? Ela pode impetrar perante a favor de terceiros. O HC pode ser impetrado a favor de terceiros, beleza? E o Ministério Público também, né? Ele pode ser impetrante do HC, desde que proteja a liberdade de locomoção do paciente, sem interesse de proteger. Outras autoridades, delegado de polícia e magistrado, não poderão impetrar o HC no exercício da função, mas podem impetrar quando forem pacientes na qualidade de pessoa física. Aí tudo bem. Então, a gente viu a legitimidade ativa, que ele pode ser um impetrante. E a legitimidade passiva? A autoridade coatora ou coator, aquele que pratica a violência. Responsável pela violência ou a coação ilegal. Quem são? Os agentes públicos, servidores membros da administração pública ou particular. Cuidado, particular pode impetrar sim. Eu vou dar um exemplo depois. Ministério Público, como autoridade coautora, poderá ser coautor quando ilegalmente determinados que coloquem em risco a liberdade de locomoção. E o particular também. O particular pode ser coautor? Pode. E aí a literatura só fala, por exemplo, diretor de hospital. A literatura só coloca isso aqui. Por exemplo, parente solicita internamento injustificado de pessoa em clínica particular, sob o fundamento que se encontra em surto psicótico. Acontece muito para pegar o din-din, mas com a verdadeira intenção de usufruir de seus bens. Outras autoridades. Então, veja só. Esse é o primeiro aqui, os parentes solicitaram internamento. Então, eu vou impetrar o HC contra quem? Contra o diretor da clínica. Contra o diretor da clínica, que é o quê? Um particular. Tá? Além dos integrantes da Polícia Judiciária, que pode ser coatora, do Ministério Público, do Poder Judiciário, também poderão ser coatores, os integrantes do Poder Legislativo e do Executivo. Entenderei? Então, autoridade coautora pode ser um agente público, pessoa pública ou particular. Mas, nesse caso aqui, como particular, literatura só coloca como exemplo o diretor do hospital, como a gente deu aqui. Tá? Tranquilo? E com isso, fechamos o habeas corpus. Então, deixa eu só lembrar que o habeas corpus é uma ação gratuita. É uma ação gratuita e, mais uma vez, não necessita de advogado. Não necessita de advogado. E, para finalizar, Emanuel, na ação de habeas corpus, existe uma formalidade? Não, não existe formalidade. Não existe formalidade. Não existe formalidade. Como assim não existe?
Isso quer dizer que eu posso pegar um papel ofício agora e escrever o habeas corpus e impetrar na competência certa. Diz a literatura, que já foi feito o habeas corpus em folha de papel higiênico. Isso é a literatura. Mas não existe formalidade. Beleza? Então, com isso, fechamos esse ponto habeas corpus. Beleza? Suave danado. Fé, força e foco. Valeu!